Olá, meus queridos alunos. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se cuidando aí direitinho. A pandemia ainda não acabou. Já já retornaremos, né, para as nossas salas de aula. Então, vejam só, hoje é dia de revisão. Nós vamos revisar o conteúdo da semana passada, certo? Então, vamos abrindo aí o livro na página 25. E nós vamos falar, né, sobre o trabalho. O assunto de vocês da semana passada foi o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, vamos lá. Então, prestem atenção no conteúdo e no final da aula nós vamos responder a atividade, certo? Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Deixa eu passar aqui. Então, lembrando, mais uma vez, peguem o livro de vocês, peguem o caderno de vocês, o lápis e a caneta, tudo certinho, para a gente dar início aí à nossa aula. E lembrando, né, que toda aula tem atividade, e as atividades para serem copiadas, né, respondidas, e vocês devem enviar para o seu professor, ok? Então, né, revisão, como eu falei para vocês, da página 25 até a página 30. A nossa mensagem de hoje, então, o que eu desejo para hoje é que vocês tenham um bom estudo, foco, força e determinação. Né? Sem foco, sem força e determinação, vocês não vão conseguir vencer os obstáculos. Então, continue aí, quem está assistindo todas as aulas de geografia, continuem certinho assistindo e dando toda a devolutiva aos seus professores. Então, lembrando, né, do conteúdo passado, o trabalho e a transformação do espaço geográfico. O trabalho humano transforma o espaço geográfico, cria paisagem e determina as diferenças na qualidade de vida das pessoas. É por meio do trabalho que as pessoas modificam a natureza e constroem o espaço geográfico. Então, como vocês lembram da aula passada, né, então é por meio do trabalho que a natureza ela vai sendo modificada. Então, vocês observam aí no livro de vocês essa imagem, né, que aí foi uma imagem de uma transformação, certo, desse espaço. Foi o homem que fez toda essa modificação nessa paisagem. Então, no decorrer da vida, os seres humanos, eles vão transformando a paisagem, eles se transformam por meio de quê? Do trabalho. Uma plantação, né? Eles vão desenvolver uma plantação. Eles estão, né, transformando aquela paisagem. Eles estão produzindo. E aí, no decorrer do tempo, né, as paisagens elas estão sendo modificadas a partir do trabalho. Então, para isso, precisamos explorar os recursos naturais, extraindo as matérias-primas que são transformadas por meio do trabalho, como eu falei. Então, o homem, né, retira a matéria-prima, ele vai mudando o espaço natural, ele vai utilizando os recursos naturais, né, e transformando. Por meio de quê? Do trabalho. Aqui nós temos algumas imagens. Observem só. Na primeira imagem, do lado esquerdo de vocês, vocês observam, né, que eles estão sentados em um local, né, bastante alto, aí na construção, são operários, né, na construção de um prédio. Aí vocês observam, na segunda imagem, do lado direito de vocês. Na segunda imagem, ele fala dos operários da indústria. E aí nós temos aqui, né, na terceira imagem, deixa eu colocar aqui rapidinho. Peraí. Pronto. Na terceira imagem, esse colorido, vários tipos de vegetação. Né, vocês observam aí um colorido, né, toda uma organização na agricultura. Na quarta imagem, do lado direito, vocês observam que é uma criação de animais. Né? E, então, é todo um contexto que envolve o quê? O trabalho. Então, vocês observaram aí a diversidade, né, de setores, que aí vocês têm o setor primário, né? Aqui vocês têm o setor secundário, e aqui nós temos o setor terciário. Setor primário, nós temos aí a agricultura e pecuária, setor secundário, a indústria, setor terciário, a prestação de serviços. O trabalho, as atividades econômicas e as paisagens. Então, no decorrer, né, do tempo,
as paisagens elas vão sendo modificadas, né? Vocês viram isso no primeiro capítulo, né? Falamos sobre eu digo que a modificação da paisagem, né? E aqui nós temos a necessidade, né, dessa modificação por meio de trabalho. Então, nós temos a necessidade da alimentação, nós temos a necessidade de moradia, nós temos a necessidade de vestuário, nós temos a necessidade de transporte, que vai garantir a nossa existência. Certo? E no decorrer da vida, né, cada pessoa exerce seu trabalho. Na construção de um prédio, na construção de escola, na colheita, na agricultura, na pecuária. Então, na indústria, cada pessoa vai exercendo, né, sua função. Aqui em Itabaianinha tem muitas pessoas que trabalham na indústria, então estão, né, exercendo sua função na produção daquele material, né, que é utilizado na construção, porque aqui as indústrias, por exemplo, as indústrias ceramistas, né, eles produzem o bloco, a telha, então é um material que será utilizado em uma diversidade de construções. Nós temos também também a indústria têxtil, né, a indústria têxtil que ela vai estar fabricando o vestuário. Então, nós temos uma diversidade, né, e nós temos por trás de toda essa indústria um monte de pessoas que trabalham, né? Que na maioria das vezes, quando você vai lá comprar uma roupa, você não pensa que aquela roupa passou por quantas pessoas, né? Teve o corte, primeiramente, né, eles desenham, depois eles vão lá para o corte, depois tem a costura, depois passa ferro, depois aí vem embalagem, e tem também vestuários que tem aquela parte de estamparia, então passa por muitas mãos. Mas no nosso dia a dia, quando compramos, né, a gente não pensa que aquele produto pode ter passado por uma diversidade de trabalhadores, certo? Então, nós estamos no nosso dia a dia consumindo essa diversidade, né, de produtos, que é resultado de quê? Do trabalho de muitas pessoas. E esse trabalho não é só em um lugar, é de diferentes locais, né? Diferentes lugares. Nós temos aqui duas imagens. Uma primeira imagem, nós temos aqui operários, né, na construção de um prédio, e nós temos aqui a segunda imagem, a produção agrícola. E aí o senhor, né, plantando, fazendo toda a manutenção aí, né, da produção dos abacaxis. Vamos passando. Divisão social do trabalho. Então, recapitulando o conteúdo, resumindo a divisão social do trabalho, capitalistas, trabalhadores. Capitalistas são os donos dos meios de produção. Os empresários, os trabalhadores, as pessoas que vendem sua força de trabalho. Aí nós temos os capitalistas, o patrão e o trabalhador, né, que ele no dia a dia ele está vendendo sua força de trabalho. E aí o trabalhador vai receber aquele salário básico e o patrão vai estar recebendo todo o lucro, né, daquela venda daquelas mercadorias. Divisão social do trabalho, ainda dando continuidade, os capitalistas são os proprietários das máquinas, matérias-primas, fábricas, propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e etc. Os trabalhadores são os que oferecem a capacidade física e intelectual de produzir aos capitalistas em troca de um salário com o qual devem garantir a sobrevivência. O salário não corresponde ao valor real daquilo que é produzido para o trabalhador, ficando o capitalista com excedente, ou seja, o lucro, né? O que eu resumi na imagem passada. Então, capitalistas, os donos do meio de produção, os trabalhadores, as pessoas que estão vendendo sua força de trabalho, e o salário é um salário básico, né? Não corresponde, né, ao que o capitalista ele ganha. Então, todo um excedente vai para onde? Vai para o capitalista, que esse excedente é o lucro. E agora nós temos a atividade. Então, vejam só. A atividade de hoje, vocês devem copiar no caderno, tirar uma foto e mandar para o seu professor, certo? Então, eu vou passando as questões, nós vamos debater as questões agora, e vocês vão dando pausa aí no vídeo,
e vão copiando as questões, certo? Para depois mandar a foto para o seu professor. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, né? A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações e permanecer inalterados. Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 2. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 3. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. 4. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Então, a paisagem, né, ela é transformada, né, pela ação do homem, ela é transformada pelo tempo, né, toda paisagem, ela passa o tempo, né, e aí vai acontecendo as transformações, certo? Então, a paisagem, ela também resulta de práticas, né, práticas sociais, práticas naturais. Lembra que eu falei que a paisagem, ela pode ser modificada pela própria ação da natureza? A ação da chuva, a ação do vento, né, a ação das temperaturas altíssimas pode ocasionar, sim, a transformação da paisagem. E os elementos, né, então, ao longo do tempo, essas paisagens, elas podem ser transformadas. Então, a paisagem, ela não vai ficar como, a paisagem, lembra da aula que eu até falei lá, um exemplo da aula passada, em Itabaianinha, tem algumas ruas, né, que sempre tem as construções, sempre tem as modificações das paisagens. Então, uma rua, sempre tem uma casa que vai ser, faz uma reforma, derruba o muro, faz uma pintura. Então, toda paisagem, ela pode ser transformada ao longo do tempo. Ela pode ser transformada pela ação da natureza e ela pode ser transformada pelo próprio homem, certo? Então, a paisagem, ela não é só transformada pela ação humana, ela é transformada pela própria ação da natureza também, certo? Então, aí, pensando, né, nessas informações, vamos lá corrigir a atividade. Então, eu já expliquei, né, agora a atividade e agora fazendo a correção. Então, o número 1, ele é falso, porque ele diz assim, toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. Será que só é ocasionada pela ação humana? Entenderam? Porque está errada, porque ela pode, sim, ser transformada pela própria ação da natureza e ela é transformada também pela ação humana. Então, essa alternativa está errada porque não são todas as paisagens que só é pela transformação humana, certo? O 2, a paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais, correto. O 3, os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo, correto. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens, também correto. Vamos para a próxima questão. Lembre de pausar o vídeo, copiar a questão, para depois estar encaminhando para os seus professores. Transformações nas paisagens, ressignificação dos espaços. Antiga sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, localizada no bairro da Mangueira, no subúrbio da cidade. O prédio foi demolido para a construção de casas populares, para abrigar famílias de baixa renda. A transformação da paisagem é constante e tem nas atividades humanas sua principal causa, principalmente em grandes cidades como a nossa. Investigando. E aqui nós temos a pergunta. Como vimos, existem muitas transformações nas paisagens, principalmente em grandes cidades, como no Rio de Janeiro. Pensando no lugar onde você vive,
Relate uma transformação na paisagem que você identificou. Lembre-se de dizer o nome da localidade e de descrever o que ocorreu no lugar. Então, aí vocês vão, é uma questão pessoal, né? Quero ver todo mundo respondendo. Aí vocês podem identificar uma paisagem de acordo com o trabalho, né? O trabalho dos seres humanos. Então, o que foi que o trabalho, né, fez para modificar aquela paisagem? Qual é um tipo de construção que aconteceu, que chamou a atenção, que você lembra, né? Que fez toda uma questão de transformação da paisagem. E é interessante que essa observação seja feita no bairro onde você mora, na rua que você vive, né? Então, no seu lugar. É interessante que você faça essa observação, que aí você vai ficar mais fácil, né, para você conseguir descrever, né, aquela transformação que aconteceu na paisagem, porque você está vivendo naquele lugar. Vamos para a próxima. A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado, mais do que uma expressão puramente visual. Muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como, vamos lá, então a letra A, instrumento mecânico da percepção da realidade. Letra B, produtora de discursos individualmente percebidos. Letra C, reflexo direto da compreensão humana. Letra D, resultado dos significados subjetivos. Letra E, reprodução visual das atividades efetivas sociais. Então, aqui, né, ele fala, né, de uma lembrança do presente e do passado, que a paisagem é uma expressão visual, certo? Da interação desse ser humano. E aqui ele fala o que é que nós podemos considerar uma paisagem cultural. Lembrando daquele contexto, paisagem natural e paisagem cultural. Paisagem natural é aquela que não foi modificada pelo homem, né? Aquela que ainda está intacta, né? Que é preservada a natureza. Paisagem cultural é aquela que o homem modificou, né? É aquela que tem toda uma modificação, que o homem foi lá, certo? E colocou lá sua mãozinha e fez uma modificação naquela paisagem, entenderam? Então, qual é a resposta correta dentro desse contexto, né? Que ele pergunta assim, nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como? E aí? Pensem aí. Letra A, instrumento mecânico da percepção da realidade. Lembre do conceito. Lembrando do conceito, vocês vão saber a resposta com maior facilidade, né? Então, letra B, produtora de discursos individualmente percebidos. Letra C, reflexo direto da compreensão humana. Veja que interessante, né? A resposta correta é a letra C, né? Que aí vocês vão ter o que é o reflexo, é o que o ser humano provoca na própria natureza, né? Que ele está transformando. Então, vem de quem? Quem é que transforma? Os seres humanos. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Calma aí. Então, a paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. A partir da afirmativa do autor citado, é correto afirmar. Então, nós temos aí, letra A. Então, aqui ele fala, a paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. A letra A, espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto a paisagem predomina os elementos da dinâmica natural. Letra B, na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. Olha a pergunta, a paisagem existe
através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, coexistindo no momento atual. Então, a paisagem, ela tem todo esse processo histórico, né? A paisagem existe, é tudo aquilo que nós podemos ver, tem formas, cores diferentes, momentos diferentes, né? Momentos históricos diferentes, mas que ela ainda prevalece. E ela existe até na atualidade. Elas são, eu digo que algumas paisagens, elas são, dando um toque para ficar um pouco moderna, né? Mais moderna do que antigamente. Dá um toque ali, mas a paisagem, ela vai existir, né? Ela passa por todo esse processo histórico, mas ela vai ter alguma modificação, mas ela vai sendo ainda preservada. Letra C. A paisagem é uma forma estática, por isso jamais pode revelar as ações sociais do passado. Então, ela é estática, ela não vai mudar. Então, essa daí a gente já acaba descartando, que ela vai sempre estar sofrendo alteração. Letra D. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída do contexto do conteúdo social, o que nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar sua essência. Então, a paisagem nós conseguimos contemplar tudo, as formas, sua essência, todo o processo histórico, cultural, né, daquele determinado local, daquela determinada paisagem. Então, essa a gente já descarta também. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa. São, portanto, espaços delimitados pela ação do poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Então, a paisagem, assim como o território, são delimitados. A paisagem é delimitada? O território é delimitado. A paisagem é delimitada? Não. Tudo que eu consigo observar é caracterizada como paisagem. Então, qual é a alternativa que é correta? Alguém sabe aí? Quero que vocês, olha, já descartei 3. Ficou aí a A e a B. Vamos a A. Espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto na paisagem predominam os elementos da dinâmica natural. Então, na paisagem só predominam os elementos da dinâmica natural? Entendeu? Então, essa é descartada também, porque a paisagem predomina os elementos naturais e os elementos culturais. Então, letra B, na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas, que nos revelam sucessivos passados. Então, nós podemos observar várias e várias características nas paisagens. E o homem, com todo o seu trabalho, né, a paisagem ela vai passando por evolução, né, ela vai sendo modificada. E nós estamos sempre percebendo e observando, né, as modificações nessas paisagens. Então, com toda a ação do homem, do trabalho, dessa diversidade de setores de trabalho, as paisagens estão sendo modificadas e elas estão ficando bem modernas, mas ela sempre vai revelar, né, todo o passado, toda essa parte histórica. E aí, nossa aula vai ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Falamos aí sobre trabalho, recapitulamos aí sobre paisagem, fazendo esse intercalando paisagem e trabalho. Então, lembrem de copiar no caderno as questões, só são 4 questões, né? E responder e mandar para a foto para o seu professor. Então, eu quero todo mundo participando direitinho, né, com compromisso, com responsabilidade, para que vocês consigam alcançar todos os seus objetivos. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.